enquanto o Cl ocorre uma reação de oxidação. Um está ganhando e o outro está perdendo. Mas tudo isso aí está dentro do quê? Está gerando energia dentro de uma reação química. Então a gente está fazendo o quê? Gerando uma corrente elétrica através do quê? De uma reação química. Beleza? Então essa atração do Cl para esse lado e essa atração do Na para esse lado, esse movimento aqui de atração cadê? Deixa eu pegar aqui. Esse movimento de passagem para lá, passagem para cá, né? E vice-versa. Isso aqui para cá, isso aqui para cá. Então esse ciclo aqui está gerando o quê? Energia. Então tá aí um exemplo, né, de eletrólise. Beleza? E simples troca ou deslocamento. Esse aqui é o mais, vou dizer que é o mais difícil de se dizer que é a formação, né? Mais difícil entre as reações químicas, né, propriamente dito, né? Simples troca ou deslocamento é quando, né, uma substância, duas substâncias simples, né, quando uma substância simples reage com uma substância composta, originando duas novas substâncias, uma simples e uma composta. Então, como assim? Eu falei para vocês aqui, ó, a síntese ou adição é duas substâncias simples compõem uma substância complexa. A decomposição é ao contrário, é uma complexa se decompõe em duas simples. Na decomposição, né, nós temos a eletrólise, né, simples troca, né, a fotólise que ocorre, né, nas plantas, a decomposição, e dentro da simples troca ou deslocamento é justamente essa, quando uma simples e uma composta vai originar uma composta e uma simples, ou uma simples e uma composta. Então, né, a gente tem aí, né, esse tipo de reação química também pode ser observado no momento da introdução da lâmina de zinco em uma solução ácida, clorídrica, em que ocorrerá a formação do cloreto de zinco e liberação do gás de hidrogênio. Isso também ocorre o quê? Na geração da energia, o quê? Da bateria. Né? As reações químicas que ocorrem dentro da bateria do carro vai gerar, né, uma grande quantidade de energia que vai conseguir o quê? Alimentar toda a parte elétrica do seu automóvel. Tranquilo? Além dessas, nós temos também a dupla troca ou dupla substituição. Né? O que acontece, né, aqui? No caso, duas substâncias compostas reagem, trocando entre si seus componentes, dando origem a novas substâncias. Então, é quando duas substâncias compostas vão originar mais duas substâncias compostas. Então, vão pegando aí o macete, vão pegando aí as principais diferenças, né? Caso eu pergunte alguma questão, né, perguntar os tipos, né, de classificação das reações químicas, quero que você entenda mais ou menos isso, né, o basicão. Então, a dupla troca ou dupla substituição, temos duas substâncias compostas que vão originar mais outras substâncias compostas, beleza? Esse é o mais comum dentre as reações químicas, tranquilo? Também pode ser observado um contato entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de bário, né? Aqui é um exemplo, produzindo água de sulfato de bário e sal branco insolúvel. Tranquilo, né? Então, eu já falei para vocês alguns métodos de balanceamento, alguns conceitos, né, principalmente a lei da conservação de massas. Então, através desses conceitos, também geraram influenciaram outros cientistas também a fazer o uso, né, das reações químicas, né? No caso de um dos exemplos aí é de Proust, né, teórico francês, né, que ele fala o seguinte: ele tem a lei que ele fala que a proporção de massas das substâncias que reagem e das que são produzidas é fixa, constante e invariável. Então ele confirma mais uma vez a lei de quê? Da conservação de massas. Né? Podemos ver que dobrando ou triplicando as massas dos reagentes, automaticamente os produtos também têm que o quê? Triplicar ou dobrar também. Então, percebam aí, né, que tem uma conservação, né, das massas ainda, né, tranquilo. Outro cientista inglês, estudioso de composições químicas, fala o seguinte: diferentes quantidades de um mesmo elemento químico que se combinam com uma quantidade fixa de outro elemento
químico, formando compostos químicos, têm entre si uma relação de números inteiros e simples. Né? Mais uma vez ele fala sobre a lei, né? Das conservações de massas, né? A mesma quantidade de um lado, então todos eles aí vão se basear, não é, através dos primeiros teóricos a estudar as leis da conservação de massa, né? Então, o que foi que Dalton propôs na teoria dele? Ele propôs uma fórmula da gente conseguir calcular o quê? As massas moleculares dos nossos pequenos elementos. Preste atenção aqui, ó. Nessa lei aqui da conservação, nesse quadro de Dalton aqui, ele fala o seguinte: eu tenho C mais CO2, eu vou gerar o quê? Um produto CO2. Tranquilo. Mas, através da lei da conservação de massas, eu tenho uma quantidade de C de carbono, né, que é, no caso aqui, então 3 gramas de carbono, e eu tenho, no caso aqui, 8 gramas de oxigênio. Como é que eu sei essas quantidades aqui? A massa do elemento já vai estar na tabela periódica, como eu falo, com o auxílio da tabela periódica, já vai ter as quantidades de massa certinhos lá, ou aproximadamente. Normalmente nós trabalhamos dentro da tabela periódica através de aproximadamente, não é? Porque são números quebrados. Então, primeiramente aqui, a massa molecular, como é que a gente consegue achar? Nós temos aqui a massa molecular de uma substância designada como MM, né, numericamente igual à soma das massas dos dois átomos que vão constituir. Se nós temos H2O, quais são as massas atômicas desse composto, H2O? Nós temos, né, a massa, né, do hidrogênio, que é 1, e a massa do oxigênio, que é 16. Mas eu tenho quantas quantidades de hidrogênio aqui? 2. Então vai ser, vou pegar aqui mais uma vez, 2, né? No caso, esse 2 está multiplicando, né, com a massa do hidrogênio, que é 1. E o 16 vezes 1, porque eu tenho 16, que é a massa do oxigênio, vezes o 1 que fica aqui, ó, inalterado aqui, que não precisa ser representado. Tranquilo, né? Então, ou seja, a massa atômica de 2, né, de hidrogênio somada à massa atômica de um átomo de oxigênio será igual à massa molecular da água, né? Então, a letra U significa unidade de massa atômica, né? A nomenclatura, né? A unidade de medida da nossa massa molecular, é a unidade de massa atômica. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Então, temos uns exemplos aí do livro que eu puxei, né? Então, primeiramente, o que a gente deve observar? Como aqui os dados, eu já estou dando as massas daqui do carbono e do oxigênio, o que minha questão está pedindo? Qual é a massa do carbono existente em 66 gramas de CO2? O que minha questão está me dando aqui? O que eu posso observar? Ele diz que o meu composto, o meu CO2, ele no total ele tem 66 gramas. Tranquilo. E o que ele está perguntando? Apenas o que? Apenas a massa do carbono. Ele está pedindo apenas a massa do C. Beleza? Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho, né, uma quantidade de massa aqui, né, da minha massa atômica, né, e do 12, ou do carbono e do oxigênio, né? Aqui já é dado. Como assim? Se eu observar aqui na minha tabela, percebam. Fala aqui que é o carbono. O carbono aqui, ó, é 12, algumas quebrados. A gente arredonda para quê? A gente arredonda para 12. E o oxigênio é 15,99999. Então, nós vamos lá e arredondamos para 16. Né? Então, aqui as nossas unidades, aqui as nossas massas separadas. Então, vamos lá. Então, ele fala, estou perguntando qual é a massa do carbono existente em 66 gramas de CO2. Beleza? Então, o que a gente consegue observar? CO2 temos aqui, né, o 12 do carbono, né, mais 2 vezes 16. Por que 2 vezes 16? O 16 é de onde? Do oxigênio. E esse 2 vem daqui, ó. Então, observe o seguinte, que eu tenho duas moléculas. Eu estou aqui, ó, nos meus reagentes, nós estamos trabalhando com